Boa noite, sejam bem-vindos. Vou me apresentar aqui rapidamente, em sequência do que se apresentar. Então, meu nome é Edson Freitas, eu sou coordenador e professor da Smart Movement, eu sou graduado em Educação Física, tenho uma pós-graduação em reabilitações de lesões e várias certificações internacionais no treinamento de força, na reabilitação e no trabalho de terapia manual de tecidos moles também. Tá joia? Então, pode se apresentar aí, Vitória. Boa noite, meu nome é Vitória, sou formada em bacharel e licenciatura e trabalho na funcional com todos os públicos e é isso aí. Já. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade, né? E as aplicações, principalmente para a longevidade. O que que a gente quer dizer com isso? O que que a gente pode fazer, né, para melhorar a mobilidade em termos articulares no idoso? Isso tem alguma correlação com a longevidade, tá? Então, a Vitória surgiu com a ideia, a gente deu uma pesquisada um pouquinho mais a fundo sobre ciência e tudo, e viu que o conteúdo sobre o assunto ele é meio escasso. Tá? É um conteúdo que está pouco desenvolvido ainda. Apesar de ter algumas coisas que a gente conseguiu achar, vai trazer para vocês, mas o conteúdo dele é meio escasso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre o teste de sentar e levantar. Então, existe um artigo até relativamente antigo, de 2014, que apesar de ter sido publicado na revista europeia, ele é totalmente de cunho brasileiro, que todos os autores são brasileiros e foi financiado pelo PEBIC aí, nacional. Qual que é o nome do artigo? É a habilidade de sentar e levantar do chão como preditor de todas as causas de mortalidade. Então, o que que consiste esse artigo? Ele é um teste especialmente para idosos, né? Onde o idoso ele tem que sentar no chão e levantar, né? Com o nome do teste. E ele é o seguinte: o aluno ele começa com 10 pontos, né? Ele começa em pé, tem que sentar no chão, e aí, a cada apoio desnecessário que ele coloca no chão, seja o joelho, seja a mão, ele perde um ponto, né? Então, ele tem 5 pontos para fazer a descida e mais 5 pontos para fazer a subida. Então, ele não pode colocar a mão no chão, ele não pode colocar o joelho para apoiar. Então, se ele consegue sentar e levantar do chão, o risco de mortalidade dele é muito mais baixo em comparação àqueles que não conseguem. Tá? É simples, visualiza, né? Com certeza vocês conhecem alguns idosos aí, de diferentes faixas etárias, e visualize se eles têm essa capacidade de conseguir levantar, sentar no chão e levantar sozinhos, sem usar a mão, sem usar o joelho. É, sentar igual tá na foto que eu coloquei aqui, né? Sentar tipo um índiozinho e levantar dessa maneira, tá? O risco de mortalidade ele é consideravelmente mais alto nos idosos aos quais não conseguem realizar essa atividade. Você vê, é um artigo nacional aí, difundido no mundo inteiro, bastante gente usa esse artigo como preditor, tá? Especialmente em começo de trabalho com idoso. E aqui no Brasil ele é pouco conhecido, né? Pouco divulgado, infelizmente, tá? Falando um pouquinho sobre a perda da mobilidade, né? E o que ela vai impactar ali na vida do idoso, entre elas, né? Primeiro de todos é a redução da independência, né? Um idoso que tem pouca mobilidade, normalmente ele tende a ser recluso. Por quê? O risco dele cair é muito alto, o risco dele sofrer um acidente é muito alto. Então, você vê que até na foto aí, né, o senhorzinho está usando basicamente duas bengalas, né, porque ele é bem curvado à frente e, e a sua mobilidade em termos, não só articulares, mas a mobilidade que eu falo de transitar, ela acaba sendo reduzida, tá? Outro impacto comum é o quê? É o desvio na postura, né? É o impacto postural. Então, normalmente esse idoso ele é bastante encurtado na parte anterior do corpo, né? E bastante alongado na parte posterior. O que que isso implica? O centro de gravidade dele é deslocado à frente, né? O centro de gravidade deslocado à frente. Ele tende a colocar mais força na ponta dos pés do que no calcanhar, tá? A mobilidade metatarsal dele é reduzida. Então, esse é um impacto bem comum, né? Todo mundo já viu um senhorzinho, né? Bem curvado para frente, bem uma cifose torácica bem elevada, né?
Outra coisa também é a causa de dores e limitações, né? A gente sabe que o tecido, quanto mais rígido, menos maleável, mais ele tende a gerar dor, né? Porque ele, se você exigir dele, primeiro, ele fadiga mais rápido, tá? Músculos encurtados tendem a fadigar mais rápido, porque eles estão sempre em contração, né? Então, ele está sempre fazendo força para manter naquela posição. Então, quando você precisa dele, ele tende a fadigar mais rápido, tá? E no caso aqui da foto, né? Tipo, levantar da cama, dolorido. Por que que isso acontece? Muitas das vezes, esse idoso, ele tem uma falta de comunicação com esses músculos. Quer dizer o quê? Os receptores, mecanorreceptores dele, né? Que são responsáveis por identificar ali posição, toque, atrito, temperatura, muitas vezes não funcionam muito bem por falta de estímulo, né? Que eles se movem pouco, exigem muito pouco desse mecanismo. E isso acaba gerando dores. Essa musculatura fica mais suscetível a nossos receptores, com receptores de dor, né, de incômodo, tá? E uma das piores consequências aí da perda da mobilidade é justamente a queda, né? Então, esse artigo relativamente novo aqui, que foi feito no Brasil, então ele analisou a mortalidade, a tendência de mortalidade de quedas em idosos, né, do ano 2000 a 2019. E, você vê, né? 19 anos, houveram, em média, não, em média não, houveram mais ou menos 135 mil óbitos só por queda. Então, queda é um dos fatores mais preocupantes para o idoso, ali, onde mata mais do que doença cardiovascular, do que doença crônica, tá? Então, a queda é o pior que pode acontecer com o idoso, é cair. O risco de fratura é muito alto, o risco de lesão, às vezes não vai conseguir se recuperar, ele é muito alto, tá? Então, por que que ele cai? O que que acontece, né? Então, primeiro, muitas vezes tem o quadril bastante encurtado, tem falta de força no quadril, então ele tende a levantar menos o pé, né? Levantar menos o joelho para caminhar. Então, qualquer desnível ali, ele acaba desequilibrando e caindo, né? Ele não tem, as fibras de contração rápida dele são diminuídas em relação a gente, né? Um processo de envelhecimento é perder fibras de contração rápida. Então, ele não tem reflexo, ele não tem força para colocar outra perna na frente. E isso aí acaba acarretando em queda também. Outra coisa, como a gente falou no caso da postura, que tem um centro de gravidade muito para frente, né, por causa da má postura, ele tende a botar um pouco mais de força na ponta dos pés. 9 anos aqui no Brasil, que foi de 2000 a 2019, eles fizeram um levantamento da mortalidade nos idosos somente por queda, né? Então, foi ali em torno de 135 mil óbitos só por queda. Então, a queda, ela acaba matando mais do que a própria doença cardiorrespiratória, do que doença neurodegenerativa, né, doenças crônicas no geral. Então, mas por que que o idoso cai tanto, né? O que que leva tanto à queda do idoso? Entre alguns, são diversos fatores, sabe? Mas os principais aí são a falta de mobilidade e falta de força. Por exemplo, é muito comum o idoso ter um quadril pouco móvel, com pouca força. Então, ele acaba na marcha para caminhar, ele acaba levantando muito pouco ali o joelho, tá? O pé fica muito perto do chão. Então, às vezes, qualquer desnível no chão ou o tapete dele dobrado é suficiente para ele cair. Por quê? Ele, no processo de envelhecimento, a gente perde primeiro são as fibras de contração rápida. Ou seja, o tempo de reação desse idoso ele é diminuído. Ele não consegue ter essa reação de botar o pé na frente rapidamente para conseguir se precaver de uma queda. Então, ele acaba realmente caindo, né? E outra coisa também, como a gente falou da postura, é o que ele tem um centro de gravidade deslocado à frente, né? Então, isso proporciona o quê? Que qualquer vacilo que ele der, ele acaba caindo para frente, né? O metatarso, né? Normalmente tem uma redução de mobilidade do metatarso, porque ele pé muito rígido, muito duro. Tem pouca capacidade de se adaptar a desníveis, né? Então, essas são algumas consequências. Além de, claro, distúrbios no sistema vestibular, que é muito comum, tá? Mas principalmente a falta de mobilidade, falta de força, né? Falta de de contração rápida. A Vitória vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhezinhos agora. Vamos lá. Com o avanço da idade, a capacidade funcional sofre um declínio em consequência do processo de envelhecimento, sendo explicado em parte pela queda do sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso, músculo esquelético e somato sensorial, que são responsáveis pelos déficits em capacidades
coordenativas e condicionantes. Na revisão desse artigo de envelhecimento, capacidade funcional e treinamento de exercícios excêntricos, foi mostrado que exercícios que exijam alta força mecânica e baixa demanda metabólica podem ser utilizados em idosos para melhorar a qualidade de vida. Vamos lá, em função disso, as articulações sofrem. As articulações sinoviais livremente móveis, como o quadril, o joelho, são importantes para a locomoção e sofrem com a redução e a qualidade do líquido sinovial, que tem como função de lubrificação, nutrição, auxílio no suporte mecânico, na absorção de impacto e em conjunto com os tendões e ligamentos, eles tendem a ficar mais encurtados e menos flexíveis, limitando ainda mais a amplitude articular desses idosos. Outra consequência que nós temos do envelhecimento é a desidratação celular, que ela diminui a contração da musculatura, gerando fadiga precoce e dificultando o deslizamento dos tecidos. E em decorrência disso tudo, os fatores que levam ao declínio na função neuromuscular e na massa muscular é a dinapenia, que é quando ocorre a perda da força e, consequentemente, a sarcopenia, que é a perda da massa muscular relacionada à atrofia das fibras. E com os níveis de atividades reduzidos e a falta de necessidade de movimento por ficarem a maior parte do tempo sentados ou executando tarefas básicas com auxílio parcial ou total de terceiros, os idosos acabam entrando no sedentarismo. Joia. Então é o seguinte, galera. Agora falando um pouquinho sobre treinamento, né? Especialmente mobilidade aqui para os idosos. A gente vai passar aqui para vocês, explicar bem direitinho como é que faz um exercício de cada articulação móvel do nosso corpo, né? As principais articulações que devem gerar movimento. Então, pensando um pouquinho na cervical, a gente tem uma sériezinha que é bem simples, que chama de sim, não, talvez, né? Que é o quê? São repetições tranquilas, devem ser feitas. O ideal é que o idoso faça isso sempre pela manhã. Além de garantir uma boa saúde articular da cervical, ainda ajuda a treinar o sistema vestibular, né? Que a gente até comentei um pouquinho mais cedo, que é bem comum idosos terem problemas nesse sistema, né? Tontura, né? Que, pô, o idoso com tontura, ele vai cair. É só uma questão de tempo, tá? Então, sim, não, talvez. São três exercícios, tá? O ideal é fazer ali em torno de 5, 7 repetições no máximo. Se for um idoso que já tem um certo problema de unidade, de equilíbrio, o ideal é fazer sentadinho igual na foto, tá? Mas quanto melhor o idoso, o ideal é que você desenvolva isso para fazer em pé com base assimétrica, com o pé na frente e para trás. Sabe? Um pouco mais simples que isso pareça, é suficiente para desafiar o equilíbrio do idoso, tá? Então, sim, você vai o quê? Você vai tentar olhar lá para o teto. O ideal é que esse exercício não seja forçado, tá? Você vai olhar lá em cima conforme for confortável, tá? Não precisa forçar. E depois você vai tentar olhar lá para o umbigo. O objetivo aqui é realmente mexer a cabeça, né? E movimentar a sua cervical. Então, não deixe o seu aluno, o seu idoso, ficar mexendo no tronco, né? Vai olhar para cima, aí acaba levando a torácica junto. Não é o ideal. O ideal é que só mexa a cabeça. Por mais curto que seja o movimento, o ideal é que só mexa somente a cabeça. Tá? O não é o quê? Olhar para trás. Normalmente eu falo para eles, tenta olhar por cima do seu ombro aqui, ó. Sabe a vizinha fofoqueira que enxerga tudo? Você vai ser ela agora. Você vai tentar olhar por trás do seu ombro para ver o que está acontecendo atrás de você. Tá? Olha para um lado, olha para o outro. Mesma coisa, tá? No limite do confortável, sem forçar demais. De 5 a 7 repetições ali.
E principalmente o quê? Ser devagar, tá? Muito idoso, às vezes, é um pouco ansioso. Então, o ideal é que você tente fazer isso mais controlado, mais devagar possível, tá? Até para evitar tontura. Se for muito rápido, aí pode acontecer de você desencadear aí alguma, algum distúrbio aí do sistema vestibular, né? Algum síndrome de labirintite, alguma coisa do tipo, né? Então, só lembrando, labirintite é um nome genérico, tá? Existem diversos distúrbios que tem o vestibular. Labirintite é um nome genérico para problemas, né, nesse sistema. E o talvez é o quê? Você tentar levar a orelha lá no ombro, tá? Não é o ombro na orelha, é a orelha no ombro. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Vocês vão ver que até o controle motor para fazer isso é difícil para os idosos aí. Até é um pouquinho difícil. Maurício, multa quem está com o microfone aberto aí, por favor. Aí é o seguinte, e não é, você não para só por aí, você pode desenvolver isso bastante, tá? Esses aqui são os mais fáceis, né? Fácil de lembrar o nome, né? Sim, não, talvez. Mas você pode desenvolver isso bastante. Conforme ele for ficando bom nisso daí, aí a sua criatividade entra em jogo, né? Você pode falar para ele, ó, imagina que tem um pincel na ponta do seu nariz, você quer desenhar, sei lá, um ciclo um símbolo do infinito, né? Então, você vai lá embaixo, fazer bem aberto, control, e por aí vai. Símbolo infinito, triângulo, quadrado, tá? Você pode inovar, é uma das poucas vezes aí que eu deixo você usar a criatividade para desenvolver o treinamento. Segundo exercício aqui, pensando na articulação das escápulas, né, do complexo do ombro, seria o quê? Uma retração escapular. Então, o que que a Vitória está fazendo aqui? Suponha que ela tem que manter ali os ombros ativados, os cotovelos esticados, né, totalmente esticados. Então, ó, cotovelo totalmente esticado. E ela tenta o quê? Aproximar uma escápula da outra e depois empurrar o máximo que ela conseguir lá para trás. Então, aqui a gente está fazendo em pé porque é mais simples, tá? Você tem um idoso que é bom, é assim, galera, o idoso ele tem diversos níveis, tá? Tem aquele idoso ali de 65 anos que está super inteiro, que faz tudo, acabou de aposentar, tá em pleno vigor físico. Esse vai treinar diferente daquele idoso de 85 mais, de 90 anos, tá? E não tem esse mesmo vigor ali, dependendo se aposentou, passou os últimos 25 anos da vida dele ali sedentário, ele dificilmente vai conseguir ficar levantando e descendo do chão. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso quando for prescrever. Então, aqui a gente passou as formas mais fáceis de cada exercício que qualquer idoso consegue. Tá? Então, o que a gente está fazendo em pé, o objetivo é fazer uma retração escapular, tentar aproximar o máximo possível uma da outra, e depois afastar o máximo possível uma da outra. Um erro comum é flexionar os cotovelos, então a gente vai tentar manter o cotovelo em máxima extensão. Eu costumo dizer para eles assim, que ó, suas escápulas ó, são amiguinhas, estão juntas. Juntou demais, brigou, tenta afastar. Tá? É só um excesso do exercício aí, para ficar fácil de aprender. Beleza? Próximo aqui, está pensando um pouquinho mais na torácica, tá? Então, a gente está fazendo em pé, utilizando o apoio da parede, tá? Para evitar desequilíbrio. Então, aqui o vídeo não mostrou as pernas da Vitória, mas ela está com o pé esquerdo na frente do pé direito, né? Uma base assimétrica. Essa base assimétrica serve para que haja o mínimo possível de movimento na lombar dela. A gente quer mobilizar a torácica, né? Então, o comando para esse exercício é: você vai manter uma mão encostada na parede, junto com o ombro. Você vai tentar abrir o máximo que você conseguir a outra mão, né? No caso, que vai para a mão esquerda, e tentar acompanhar essa mão esquerda com o olhar. Então, o que a gente quer, o quê? A gente quer mobilizar tanto a torácica quanto a cervical, né? A coluna é uma coisa só, tá? A gente não quer dissociar ela. Só no caso da lombar ali, que a gente sabe que ela gera menos movimento, e movimento sem controle na lombar é extremamente perigoso, tá? Então, lembrando, o pé que está mais longe da parede à frente, para evitar que tenha esse movimento na lombar. Em termos de repetição aqui, existe mobilidade bem feitinho, bem controlada, nunca precisa chegar a 10 repetições, tá? Pode ser sempre menos do que isso. 10 é exagerado, né? Então, a gente está mobilizando a torácica.
O próximo exercício aqui é o que a gente chama de toe touch sentado, que é um exercício para a cadeia posterior, tá? Então, vocês observem, ó, que é a Vitória aqui, para ligar o laser. Estão vendo o laser aí, né? Tá com a coluna, ó, retinha. Então, o que ela está querendo mobilizar aqui é a cadeia posterior aqui, ó. É o isquio, é o glúteo, tá? Então, ela tá com a perna flexionada, vocês veem que ela senta um pouquinho mais na beirada do banco, tá? Se sentar muito para trás do banco, vai atrapalhar. E ela faz um movimento de quadril, tá? Não tem flexão de coluna aqui. Então, dificilmente o idoso vai conseguir fazer num padrão tão bom igual o da Vitória aqui. O movimento vai ser bem curto, tá? Mas é um movimento que está sentado. É um movimento que está sentado. Dá para se fazer muito bem, tá? Então, tentem manter o quê? O mínimo de movimento na coluna. O comando é tentar tocar na ponta do dedão do pé, sem flexionar esse joelho que está embaixo, tá? Está esticado. E sem flexionar a coluna, especialmente a coluna lombar aqui, tá? Que a gente quer que tenha um movimento de quadril mesmo, né? Próximo aqui é um movimento de quadril. Agora aqui, mais especificamente quadril. Aqui a Vitória está pisando em cima do step, tá? Para ter uma superfície um pouquinho mais alta. O que ela está fazendo é movimentando a pelve dela, tá? Observe que o que ela está colocando a pelve para cima, tá? O comando aqui é assim, tenta contrair o bumbum o máximo que você conseguir, puxar o umbigo para frente. Isso aqui no começo é bem difícil para o idoso, tá? Relembrar como é que faz esse movimento. Não só o idoso, tem gente nova que eu vou passar isso aí também não sabe do lugar, tá? Então a gente chama esse exercício de guerreiro, é o nome da gente mesmo lá no estúdio, tá? E é para mobilizar o quadril. Aqui vai, você vai, o que que ele vai sentir aqui? Vai sentir alongar bastante o quadríceps aqui, especialmente o reto femoral, tá? E é um exercício de dissociação, tá? O idoso ele tende a se mexer em bloco, né? Ele não consegue dissociar muito bem as articulações. Então esse exercício ele é bastante interessante para isso, para ele aprender a dissociar o quadril, tá? Tanto da coluna lombar ali quanto dos membros inferiores. Beleza? Aí, 5, 6 repetições devagarzinho, assim, controlado, igual o Vitória tá fazendo. Tá excelente. E o segundo exercício para o joelho, tá? É a rotação de joelho aqui. Ficou bastante famosa aí nos anos 90 aí pelo compadre Washington, né? Dá uma baixadinha, dá uma reboladinha. Então, o que a gente quer aqui é movimentar tanto o joelho quanto o tornozelo, tá? E dá para ver um pouquinho na pontinha do vídeo aqui embaixo. E o tornozelo também é bem mobilizado, tá? Esses movimentos articulares, especialmente rotação, têm um papel fundamental aí no desenvolvimento da mobilidade, tá? Porque eles disparam um sinal dos OTGs, os órgãos tendinosos de Golgi, direto para a medula, informando o que está acontecendo ali, tá? Isso tem um aprendizado muito interessante. Então, um exercício de rotação, que a gente chama de CARS, né? Que é a rotação controlada articular, ele é bem interessante para o desenvolvimento. Então, esse aqui é um exercício que é relativamente fácil de fazer, mas tem um papel fundamental, tá? Tanto na distribuição do peso, né? Tudo aquilo que desafia a estabilidade do idoso é de suma importância para ele, tá? Então, aqui, se for fazer, tenha, tem alguém perto para acompanhar esse idoso aí, que ele pode acabar desequilibrando, tá? Então, você tem que ficar sempre a perto, sempre a poça ali perto dele. Aqui agora a gente tem esse exercício que é de tornozelo, né? Então, o foco aqui é a perna da frente, tá? Essa perna da frente aqui é o foco. Então, que a Vitória está fazendo aqui é mobilizando a articulação do joelho dela. Ela está a uma certa distância da parede e o objetivo dela é tentar encostar o joelho na parede sem mover o calcanhar do chão, né? O calcanhar tem que estar firme aqui no chão. Porque se ele não estiver firme, é uma falsa mobilidade, né? Você não está desenvolvendo mobilidade do tornozelo. O ângulo articular do tornozelo se torna menor quando o calcanhar está fora do chão. Então, aqui, a articulação do tornozelo, ela é uma das articulações mais difíceis de se ganhar mobilidade, porque ela é basicamente feita de tendões e ligamentos, tá? Então, são tecidos mais rígidos ali. Então, exige um trabalho maior, de prazo maior, né, para conseguir desenvolver a mobilidade dessa articulação. Mas é fundamental, como a gente falou, né? Os idosos tendem a ter
articulação metatarsal, aí, principalmente, com déficit de mobilidade, que atrapalha na marcha. Já vi idoso andando, tem idoso andando que não tem movimento de tornozelo, não tem movimento angular de tornozelo. O cara pisa duro no chão, é reto, né? Aquele passo curto, né? Assim, passada bem curta, o tornozelo praticamente não mexe. E isso aí é o que é o segredo da queda, tá? Baixa mobilidade do tornozelo, tá? E força de membros inferiores. Então, esse aqui é nosso último exercício. Você vê que a gente começou de baixo para cima, né? Foi lá da cervical até o tornozelo. E agora, só para ficar claro aqui, galera. Então, por que que todos os exercícios que a gente passou, eles são exercícios dinâmicos, né? Não tem nenhum alongamento estático para os idosos. Alguém do chat aí consegue responder essa pergunta? Vamos ver se vocês estão acordados aí, ou se eu falo sozinho aqui. Tô achando que a galera só deixou aqui, ganhou o certificado e foi embora, hein? Mas vamos lá. Então é o seguinte, galera. O idoso, especialmente, ele precisa fazer exercício de mobilidade e não alongamento. Então, existem alguns motivos para isso. Primeiro, alongamento e mobilidade, né? Flexibilidade e mobilidade são coisas completamente diferentes. A flexibilidade, ela depende de uma força externa. Você vê nessa foto aí, a moça, ela está puxando a perna dela, né? Ou seja, é uma força externa. Ela precisa do quê? Ela não está conseguindo fazer isso aí somente com a força dos membros inferiores dela. Está usando a mão como agente externo para conseguir alongar mais esses músculos específicos, né? E tudo bem, não tem nada de errado em fazer isso, tá? Vou também falar uma coisa do chat aí. Ó, tem alguém aqui, ó. Pelo menos a Kéfane tá atenta. E isso, Alan, exatamente, porque o que acontece? Quando a gente trabalha só alongamento, né? Ou seja, precisa de uma força externa ali, primeiro, é bastante incômodo, gera dor, tá? O idoso, ele já não é muito familiarizado com a ideia de ter dor. Então, aí, tipo assim, você ficar querendo alongar demais o idoso não é muito bom. Segundo, que esse tipo de alongamento, ele não traduz isso muito bem para o seu sistema nervoso. Você não consegue entender isso como um aprendizado, aprendizado motor. O idoso precisa de controle motor. Você usando uma força externa, você está privando ele disso. O cérebro entende ali que ele não precisa fazer nada para chegar até ali, porque tem uma força externa. Agora, quando existe mobilidade ativa, onde são somente feito com força interna, né? Ou seja, você precisa gerar força para conseguir mover aquela articulação, seu aprendizado ele é muito maior. E você tem uma transferência muito boa disso para as atividades de vida diária dele ali, ou de vida laboral, pensando em alguém mais novo, tá? Ou vida esportiva, pensando no esportista. Então, essa é a principal diferença. Além, né, do que a chance de você machucar um idoso fazendo um alongamento muito forte é muito alta, tá? Lembrando que a densidade mineral óssea deles também é muito baixa. Você pode quebrar um osso do cara fazendo isso, tá? Se você não tiver um conhecimento muito bom sobre esse idoso, tá? Forçar demais a articulação aí tem um risco bem alto aí, como o Alan falou, de distensões e contraturas. E você pode até chegar a fraturar, tá? Colocando muita força externa nesse idoso. Mas vai. E agora, então é o seguinte, esse artigo ele é bastante interessante. Ele fala sobre a influência, né, do exercício músculo-esquelético na promoção de saúde e longevidade. Então, ele fala basicamente o seguinte, que é impossível você tirar o treino de resistência, o treino resistido do cidadão e esperar que ele tenha uma saúde, uma longevidade muito alta, tá? Porque as funções musculoesqueléticas, né, assim como a Vitória destacou muito bem da idade, da sarcopenia, da dinapenia, da perda de densidade mineral óssea, perda da flexibilidade, a perda do equilíbrio, tudo isso é inevitável. Isso vai acontecer com todos os idosos, vai acontecer com todo mundo. Por exemplo, ano passado eu fiz 35 anos. A partir dos 35 anos, o homem ele já perde 1% de densidade mineral óssea por ano, tá? Isso é em média. Se não fizer nada, todo mundo vai perder isso. Mas o treino ali, o treino de força, né, a carga, isso aí vai diminuir isso daí. Não vai zerar, vou continuar perdendo massa óssea daqui para frente. Mas esse tipo de trabalho vai me dar uma longevidade muito maior aí. Imagina isso aí, tô falando, né? Eu vou fazer 36, tô perdendo 1%.
Imagina um cara que tem 90 anos aí, quanto que não perdeu de massa óssea, né? Se ele não fez nada, se ele foi um adulto, se ele foi um adulto, né? Um idoso totalmente sedentário, tá? Então o treino ele serve para minimizar esse dano, tá? Para diminuir essa queda que ela vai acontecer de qualquer forma. A diferença é quando isso vai acontecer e quando isso vai chegar no nível alarmante. Deixa eu ver aqui, me falou uma coisa no chat. Só ler o que a Catherine falou aqui. O professor da faculdade passou uma aula falando que a mobilidade e a flexibilidade é a mesma coisa. Aí já fica meio explugado, porque eu fui em um curso final de semana que ele falou o mesmo que você falou agora. Então, pois é complicado, né? O nosso ensino superior, ele é complexo. São valências completamente diferentes aí. Aqui eu falei só o básico, tá? Tem bastante conteúdo para ser falado sobre isso aí. Pelo menos, dá para falar pelo menos meia hora só de diferença de cada uma dessas duas coisas. Faculdade é complicado, gente. É complicado, tá? Infelizmente, aí passa muito longe de ser o principal aí para a gente conseguir atender bem nossos alunos. Aí tem que estudar muito fora da faculdade, beleza? Então, assim, além dessas perdas que eu falei, ainda tem a diminuição do metabolismo basal, né? O incremento da massa gorda, que todas essas duas coisas, né? O metabolismo e o incremento da massa gorda, são extremamente reduzidos aí pelo exercício físico, tá? Não só treino de mobilidade, mas serve para tudo aí, tá ligado? Agora eu vou fazer o mexãozinho rapidinho aqui, que é o nosso lançamento de amanhã. Amanhã está lançando um e-book só sobre idosos, aí que aqui não é só sobre mobilidade, tá? É sobre treinamento em geral, sobre todo o processo de envelhecimento, tudo que acontece, tudo que pode vir a acontecer com o idoso, tá? Esse livro foi escrito por uma colega nossa de trabalho, que é a Jéssica Frota aí, com a minha revisão, a revisão do Maurício aí. Foi um livro que a gente passou mais ou menos um ano escrevendo, tá? Tem 77 páginas, tem vídeo, tem foto, tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre isso aí. A gente está lançando amanhã, mas eu já até liberei o link para vocês que estão aí, eu vou mandar no grupo daqui a pouco. Tem um preço irrisório de R$ 39,90 apenas, tá?